mas o Flamengo recebeu, né, um aviso de que o zagueiro Tuller, né, Matheus Tuller, vai desembarcar no Rio de Janeiro neste final de semana. Está de volta ao Flamengo após empréstimo para o Montpellier da França. E aí a informação, né, que foi primeiramente dada pela jornalista Raíssa Simplício, diz que o atleta de 23 anos se reunirá com a diretoria do Flamengo em breve para poder discutir seu futuro, se terá oportunidades ou se o Flamengo procurará outro empréstimo. A equipe francesa do Montpellier poderia exercer a opção de compra, mas passa por grandes dificuldades financeiras, fazendo com que o atleta retornasse ao seu clube de origem. Pelo Montpellier da França, o Tuller jogou 18 vezes, tendo inclusive enfrentado alguns dos seus ex-companheiros, como Gerson, Lucas Paquetá, lá na França, nos jogos mais importantes contra o Olympique de Marseille e Lyon. Mas o Matheus Tuller está de volta ao mais querido do Brasil, pelo menos, né, Castanha, até segunda ordem. Queria saber aí sua opinião, primeiramente, sobre Matheus Tuller. O que esperar desse retorno de empréstimo? Você imagina o Flamengo encaminhando para outro empréstimo? Ou, quem sabe, assim, o Paulo Souza querendo ver, conhecer o atleta, porque provavelmente não conhece, né? O que você, que conhece o Matheus Tuller, imagina do futuro dele? Cara, eu até gosto do Tuller, tá, Arthur? Gosto do Tuller. Pode ser que tenha evoluído lá fora, lembrando que o clube francês queria comprar ele, mas aí por problemas financeiros não conseguiu efetuar essa compra. E ele tá voltando, a princípio, não deve ficar no Flamengo, deve ser, né, emprestado novamente. Lembrando que ele só pode jogar a partir de julho, então nem adianta voltar agora. A gente nem sabe se até lá o Paulo Souza vai estar no Flamengo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, no primeiro momento, ele deve ser emprestado novamente. Agora, se tiver oportunidade nos treinamentos e Paulo Souza gostar dele, quem sabe ele pode ser aproveitado. Mas eu acho que, apesar, né, de ter bastante lesões, a gente está com bastantes opções ali, né, para aquele setor. Lembrando que o Flamengo foi buscar, né, o Pablo, foi uma oportunidade ali, o Fabrício Bruno também, contratando 2 zagueiros. Acabou que o Fabrício Bruno está se recuperando aí, está fazendo fisioterapia. Eu não sei se tem espaço, né, para mais um zagueiro 10. Se fosse canhoto, e apesar que o Rafael também voltou, né? O Rafael também pode ser que não seja também aproveitado, mas é um canhoto, né, daquele lado ali esquerdo tem o possante Léo Pereira. Então, se fosse canhoto, teria, né, uma grande possibilidade. Eu acho, Arthur, é muito prematuro ainda falar sobre isso, mas eu acredito que ele vai ser negociado, né, mais uma vez. Concordo contigo, Castanha, concordo contigo. Eu quero saber também, obviamente, a opinião do meu parceiro Rafael Smith. Né? Você lembra do futebol do Matheus Tuller, né, que cria do Flamengo, passa por esse tempo, essa experiência na Europa, são 18 jogos, Rafa. E aí eu queria saber a sua opinião, tanto independente do que o Castanha disse, mas quanto também em cima do que o Castanha falou. Né? O que você prevê do futuro do Matheus Tuller agora que ele retorna ao Flamengo? E se você acha que em 18 oportunidades no futebol europeu já pode ter dado alguma diferença, por exemplo, no que o Tuller apresentava enquanto estava por aqui antes de ser emprestado. Merece uma segunda chance? Não, eu não vejo necessidade dessa segunda chance. Acho que seria melhor para o atleta e melhor para o Flamengo que ele já fosse encaminhado para algum outro clube. O Flamengo tem emprestado muitos jogadores, de repente um Cuiabá tem algum interesse. Não acho que o que ele mostrou aqui tenha sido suficiente para que o Flamengo enche mais um pouco o seu elenco, porque a questão é a seguinte, ele não está chegando e saindo alguém. Seria simplesmente mais um zagueiro chegando. Para o Flamengo suportar a chegada de mais um zagueiro, teria que ser um zagueiro para elevar muito o patamar, não um para ser só mais uma opção, alguém que a gente poderia apostar ou observar. Acho que o Cleiton, por exemplo, talvez seja uma aposta que valha mais a pena continuar observando em relação ao Tuller. Então, eu não espero a volta do Tuller, não acho que seja a melhor opção, mas, de fato, ele pode ter evoluído. Eu não acompanhei, eu não vi um jogo do Tuller durante essa sequência, desde que ele saiu do Flamengo, mas não acho que deva fazer parte dos planos do Flamengo trazer mais um zagueiro nesse momento, ou incorporar mais um zagueiro nesse momento. Acho que ele vai ter tempo, né? Não está na janela, acho que ele vai ter tempo suficiente para procurar outro clube, acho que é a saída mais inteligente para todo mundo. Muito bem, Rafa, mas eu queria... Fala, Castanho. O Rafa falou do Cleiton, né? Esse sim, canhoto, né, Rafa? Canhoto, 18 anos,
né, para jogar para Muito aquele bom. lado ali, mais uma opção. Tá jogando no sub-20, quando é requisitado, ele sobe profissional. Mas sim, esse poderia ser visto com bons olhos, concordo com o Rafael, até por ser canhoto e a gente ter poucas opções, né, no elenco, né, com essa perna aí dominante. Muito bem. Eu até queria fazer uma pergunta para o Rafa, porque eu vi muito argumento hoje no Twitter, né? Porque essa notícia ela saiu muito no Twitter, né? Não teve tanto destaque na mídia, né? Mas no Twitter chamou a atenção de muitos torcedores, de gente falando o que o Castanha comentou, né, Rafa? Você deve ter percebido que o Castanha disse assim: ele não poderia chegar agora e jogar, né? Ele só poderia jogar com a abertura da janela, né? Em julho, né, Castanha? Então, assim, Rafa, a pergunta que eu te faço é a seguinte: temos muitos zagueiros no elenco. E isso é uma coisa que todo mundo concorda. Seria mais um, igual você falou. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 2 zagueiros que são contestados, que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. O Léo Pereira é canhoto, e aí eu concordo com o Castanho de uma live que a gente fez há umas 2, 3 semanas atrás, que o canhoto, nesse ponto, ele tem a preferência para ficar no elenco, né? Seria mais fácil ver um destro sair do Flamengo do que um canhoto nessa turma da zaga. E aí temos um Gustavo Henrique, né, que é o destro, zagueiro contestado, e que também agora está tendo um históricozinho de lesão que está incomodando, né? Um jogador que não está acrescentando muito em campo. Não acrescentava quando estava fisicamente bem, né? E agora fora acrescenta ainda menos. É o caso do Paulo Souza, independente se o Paulo Souza permanecer no elenco, ou é o caso do Flamengo desejar a permanência do Tuller treinando no Flamengo até julho, para quem estiver no comando conhecer o atleta e ver se tem utilidade para, quem sabe assim, negociar o Gustavo Henrique, ou negociar o Gustavo Henrique pode não ser uma tarefa fácil, e aí é melhor encaminhar o Tuller para outro futuro, em outro clube, por empréstimo novamente. Arthur, eu entendi o que você quis dizer. Argumentativamente eu gosto, mas eu não acho que deva ser o caminho do Flamengo. Até porque recentemente a gente se livrou do Noga. O Noga foi para onde? Vocês lembram? Bragantino, não? Não. Não, Noga não foi Bragantino, não. Atlético Goianiense. Boa. Recentemente a gente se livrou do Noga justamente por isso, por esse inchaço. A chegada do Tuller, ainda que somente para observação, seria uma esperança de que ele mostraria uma evolução muito grande a ponto de ser mais útil do que os zagueiros que estão ali. Eu não acredito nisso. Aí que tá. Eu não acredito nisso. Não estou desmerecendo o jogador de forma nenhuma. Acho que o Flamengo precisa fazer uma limpa aí de zagueiros, realmente. Acho que precisa. Independente até do pé dominante, como o Castanho falou, o zagueiro canhoto hoje ele tem uma facilidade maior, até por ter o pé correto para a construção de jogo, mas quem está mostrando serviço deve ficar, e o Tuller teve algumas chances, ele não foi um zagueiro que eu hoje reputo como um zagueiro que eu gostaria de ver aqui de volta. E aí, lógico, posso me surpreender positivamente, mas mesmo nesse contexto de que ele não vai poder jogar, que ele vai treinar, que talvez a chegada dele tivesse coincidindo com a saída de alguém ou pudesse viabilizar a saída de alguém, eu não acho que seja ele. Eu acho que para alguém do perfil do Tuller chegar para ser observado, a gente poderia ter mantido o Noga, por exemplo. Então não está fazendo muito sentido. Por isso que eu imagino que o caminho do Tuller vai ser um clube aí do top do Atlético Paranaense, América. Pode falar, Castanho, por favor. Porque eu acho que o Tuller, o Rafa, ele estava para ser comprado, né? O Flamengo esperava vender o Tuller, 2,5 milhões, se eu não me engano, Era certo, né, de euros. Estava praticamente encaminhado para vender, e aí acabou que agora, por problemas financeiros, o Montpellier acabou abrindo mão e não contratando. Então, essa questão do Noga, né, como você falou, tem muito mais, porque o Noga não estava tendo oportunidade, e foi emprestado o Noga, não foi vendido, o Noga foi emprestado. Então, eu acho que faz parte desse processo, até para o Noga é uma boa, né, dele estar jogando um pouco mais, tendo um pouco mais de espaço. E sobre o Tuller, acho que o Flamengo já ia vender ele. Então, nesse momento agora, acho que pouquíssimo provável do Flamengo usar o Tuller novamente, a não ser que a gente tenha de novo aí. A gente espera que não tenha mais, né, tantas lesões aí seguidas, né, dos nossos zagueiros. Né? A gente espera, até porque vai ver como melhora muito aí com a volta do Rodrigo Caio, né, cara, o Pablo entrando em forma. Então a gente torce para que eles
né, tenham bastante saúde. Castanha, a situação do Tuller não é exatamente igual, mas ela lembra do Hugo Moura. Quando o Hugo Moura foi jogar na Suíça, por motivos até alheios à vontade dele, ele acabou voltando, meio que... Curitiba. Acabou indo para o Atlético Paranaense. Acho que Mudou vai o ser treinador lá e ele não jogou, né, Rafa? Mudou o treinador lá, o Abel caiu, que era aí o o novo Abel. treinador não usou ele, não devolveram. Exatamente. E ele chegou para Curitiba antes disso, né? Ou depois? Não foi Atlético Paranaense, não? Foi antes, né? O Atlético Paranaense agora, ele foi para Curitiba, ele e Muniz. Aí depois eles voltaram, né? O Muniz voltou pro pedido do Rogério Ceni. Eles caíram com o Curitiba para a Série B. E agora estão no Atlético Paranaense. Agora o Hugo Moura está no Atlético Paranaense, está até jogando titular, a grande maioria dos jogos aí, ele vem jogando. Exatamente. Exatamente, rapaziada. Muito bem. Muito bem, muito bem. Eu vi a opinião do chat aqui. Muita gente, tipo o Elion, desesperado. Tuller não, pelo amor de Deus. Eu não tenho esse pensamento. Primeiro, vou falar o mais importante antes, né? Para mim, o Tuller não é aproveitável no Flamengo. Ponto. Mas eu não acho que o Tuller seja essa nhaca toda, tá? Eu só acho que não cabe. Agora, nhaca toda ele não é, não.